Pessoal, troquei uma ideia com o Luiz, né? Ele me mostrou um pouquinho do que eles têm feito lá na VL. A gente está, inclusive, implementando também, né? Uma parte da gestão aqui na escola. E achei muito foda o que eles estão fazendo lá. De uma maneira, acho que o grande ponto é a humanização, né? Principalmente a distância, às vezes a gente esquece que são pessoas que estão ali do outro lado. Tem uma frase que você falou, putz, eu não sabia que meu colaborador dividia o computador, né? Isso ficou na minha cabeça aí, cara. Às vezes a gente, né, me pergunta uma coisa que parece óbvia, mas não é, né? Então, é um assunto extremamente relevante e o jeito que eles lidam lá na VL, para mim, é referência. Então, Luizão, obrigado aí pela disponibilidade e o palco é seu, meu velho. Valeu, obrigado também pela apresentação. Agora eu espero atender as expectativas aqui de todo mundo. É, Bom, pessoal, eu vou passar hoje por duas coisas aqui, né, como o Thiago falou. Uma delas é o que a gente chama de Aliança Pro, que é um modelo renovável que a gente usa para garantir alinhamento na relação de trabalho entre colaborador e empresa. Vai ficar mais claro já já. E a segunda coisa é o nosso modelo de gestão aqui, que é o VLOS, é o nosso sistema operacional para gerenciar os processos e as pessoas, né? Antes de eu entrar de fato, quem que sou eu, né? Eu falo pouco lá na escola, então acho que é bom eu falar aqui. Eu sou engenheiro de produção de formação, eu sou curioso desde sempre, então eu fiz mágica profissional, jogava StarCraft, que é jogo de computador, também competindo, cubo mágico, coaching, PNL, poker, fui fazendo um monte de coisa. E comecei dando aula de inglês lá em São Paulo, com vontade quando eu mudei para São Paulo, eu queria só um emprego, comecei a vender aulas de inglês, e depois comecei um negócio online de inglês, que era Descomplicando Línguas, junto com a Roberta. Lá a gente começou a vender as aulas de inglês online. Depois de algum tempo, criamos um e-book para vender também online, isso era 2015. E aí dali surgiu a agência que a gente começou quando a gente vendeu a Descomplicando Línguas. Eu terminei com a Roberta, ela foi para os Estados Unidos, vendi a Descomplicando Línguas, usei o dinheiro para começar a agência e esse software que era o InstaConnect na época. Isso em 2016, 2017. Aí a gente era uma agência full service, criamos esse InstaConnect, que era aquela ferramenta de curtir, dar like, seguir, deixar de seguir, mas que era muito útil à época, 2016, 2017, e eu cobrava valor alto, sempre foi ticket alto, e conectando com o serviço da agência que chamava Elos na época. Depois de algum tempo, fui fazendo umas parcerias mais legais, a gente se tornou Você Ligado, que é a empresa que temos hoje, né? Em 2017 foi quando começou, inicialmente era só agência de marketing, então era bem padrão, era prestação de serviços. Depois de algum tempo, a gente começou a implementar uma consultoria, que era a intenção de trabalhar um pouco menos e continuar cobrando igual. E depois de algum tempo, a gente criou o primeiro curso, que foi o Método Dano. Eu era o especialista da empresa, então era eu que fazia tudo, até que chegou um momento em que eu falei para a Rô, olha, copy é uma grande oportunidade, preciso que alguém faça isso. Ela começou o produto de copy, então, que já era ela quem fazia aqui na empresa, lá em 2017, e aí a gente migrou, nós fomos para VL Educação, então ali a gente começou a desenvolver a nossa formação de copy, que até hoje forma bastante copywriter, e na maior parte das empresas que vocês falarem vai ter algum copywriter nosso, então o Grupo Primo, o Wendel, o Vinhas, a Ellen, todo mundo já contratou copywriter nosso, e a gente tem um programa de estágio que a gente conecta as empresas com os copywriters, desenvolvemos o marketplace, a gente fez bastante coisa para desenvolver a empresa. E junto disso, em 2022, ali em junho, a gente vendeu, então, 20% da empresa, mesmo tendo uma especialista, mesmo tendo um rosto ali, que é a Roberta, num valuation de 8 dígitos, foi super legal. E na sequência, em outubro de 21, na verdade, eu criei um software que era o Sendflow, que é para gestão de grupos de WhatsApp. E aí, em setembro de 22, né, então um pouco menos de um ano depois, a gente vendeu também 20%. Então, isso foi o que a gente conseguiu fazer nesse tempo com o mesmo sistema de gestão. Eu vou mostrar para vocês que a mesma coisa que eu fiz para Você Ligado foi a mesma coisa que eu fiz no Sendflow, que é a mesma coisa que eu estou fazendo agora no Vortex, que é um nootrópico que a gente criou também. Então, é a mesma coisa sendo replicada com as suas peculiaridades. Eu vou mostrar aqui. Como que isso foi possível? A gente batia muita cabeça, né? Todo mundo, acredito que aqui alguém passa pela mesma coisa que eu, que é tem ferramenta de gestão de tarefas na empresa, aí às vezes você pensa em contratar uma ferramenta de performance, feedback e cultura, tipo Culture Rocks, aí você começa a trocar de uma ferramenta para outra, porque uma parece mais barata, a outra parece melhor, aí todo mundo fala que tem que usar ClickUp, aí é ClickUp que tem que usar, e aí você não armazena a informação dos colaboradores, perde as coisas, ou simplesmente não tem, né, porque não armazenou nada, nunca escreveu o que era dito numa reunião, e aí fica aquela história do disse-me disse, você vai falar, mas eu te coloquei que você teria que fazer isso no seu contrato, e a pessoa diz, não, mas onde está escrito isso? E aí fica aquela zona. Então, acredito que isso muita gente aqui passou. E aí
algumas coisas que fizeram a gente sair disso, mas o principal foi ter o foco na gestão, pessoas e processos. Todo mundo aqui já sabe, mas de um jeito um pouquinho diferente, que é isso que eu vou mostrar aqui. E aí agora, a primeira coisa que eu conheci foi o trabalho do Lucas Vercelino, que foi onde eu conheci a Aliança. Eu pedi até para ele licença se eu poderia trazer o modelo que ele traz, e na sequência eu mostro o meu juntando para vocês verem a diferença de como é isso. Então eu trouxe aqui a imagem que representa muito bem o que eu quero trazer, que é nós temos na base de uma pirâmide as relações de trabalho, que são as alianças, que garantem que a minha gestão de pessoas e a gestão de processos aconteçam de forma mais clara. Não adianta eu não ter uma boa relação de trabalho, porque por mais que eu tenha as melhores pessoas e os melhores processos, se eu não tenho a base, a casa desaba. Ponto. E para a parte de gestão de pessoas e gestão de processos é onde entra o nosso sistema operacional, o VLOS, que eu vou mostrar para vocês, que é onde essa parte mais documental, essa parte mais pragmática fica. Esse é o modelo que a gente gosta de usar para representar, que o Lucas, quando me apresentou a primeira vez, eu fiquei maravilhado, que é, temos expert, lançador e time. Normalmente, esse da esquerda aqui é o formato que a gente tem nas empresas. É um separado do outro. E o expert está em cima, a empresa de lançamento está embaixo, o time está aqui embaixo. Nesse modelo, o time está em cima. E o expert e o lançador têm que suportá-lo, né? Então, eu só quis trazer essas imagens para mostrar. E aqui é a versão que eu aprendi a primeira vez. Era uma aliança de 12 semanas, em que, eu vou dar um zoomzinho aqui para ficar mais claro, basicamente, na primeira semana era reunião de prioridades, segunda, plano de trabalho priorizado, compromissos ajustados, início da execução, enfim, tinham várias etapas que são muito legais, funcionam muito bem, só que aí eu tomei a liberdade de aplicar isso para dentro da VL, utilizando um modelo que a gente replica a cada 3 meses. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que ficou esse modelo e como que a gente fez isso. Deixa eu trocar a tela. Agora eu quero esta aqui. E agora vocês estão vendo uma aliança que está preenchida, tá? Está aparecendo para eu aprovar as pessoas aqui, então eu estou aprovando. Então, o primeiro que eu vou trazer para vocês é esse modelo da aliança. O modelo da aliança ele é usado tanto para contratação, só que também para renovação da aliança. Então, quando eu vou contratar uma pessoa, ou a cada 3 meses vai acontecer, inevitavelmente eu vou recontratá-la, eu tenho a oportunidade de trocar as atribuições, as responsabilidades, de acordo com o resultado dela. Então, a última etapa de toda a aliança sempre será: vamos seguir ou vamos parar? E isso traz uma certa tranquilidade no sentido de que você está sempre trabalhando em períodos de 3 meses e aquela pessoa pode progredir ou não dentro da empresa. Aqui a gente tem hoje designer, que entrou como designer e hoje é gerente de projetos e é a pessoa que está em contato com o Thiago o tempo todo, fazendo a implementação lá do Anti-Escola OS também. Então, a gente tem vários casos de pessoas que foram progredindo porque fizemos a aliança que já gosto de trazer desde agora. É trabalhoso, mas muito poderoso. Então, vamos entender o que é esse modelo aqui que a gente fez, né? Primeiro, eu preciso ter isso documentado em algum lugar, por isso que eu tenho o VLOS, que eu vou mostrar por final, eu quero aprofundar um pouquinho mais na aliança. Nessa aliança, o meu objetivo sempre é garantir que o que eu preciso que a empresa tenha, ou seja, as responsabilidades que eu preciso que sejam realizadas, estejam muito claras. Então, a primeira coisa que eu preciso para poder fazer uma aliança sempre vai ser isso, o cargo. E aí eu tenho que ter uma ficha de cargos muito bem feitas. Tenho que ter várias fichas de cargo. Aqui a gente tem todos os cargos da Você Ligado que existem, e aí quando eu clico aqui, vou pegar o que eu estava, que era o da Aline, que é o auxiliar de entrega júnior, eu tenho as características gerais, todas as funções que ele vai ter, então entregue melhorias, aprovar e responder comentários, é tudo, literalmente tudo, e a cada aliança a gente vai atualizando, porque muito provavelmente ou saiu uma atividade ou foi adicionada outra, e a gente vai adicionando aqui, comunicação com os alunos, central de depoimentos, só que também tem que ter os objetivos mais macro deste cargo, além de entregar tarefas, que são ter provas sociais sempre à mão, reunir de forma organizada as melhores provas sociais. E aí eu entro com aquelas sequências. Responsável direto, pessoas para trabalhar, se tiver tipo de MBTI que faz mais sentido. Então isso aqui é a ficha de cargo que eu tenho que ter pronta, aqui é quando eu começo a ter os dados, né, de atividades táticas, operacionais, eu tenho que ter pronta para eu poder iniciar uma aliança. Se eu não tenho a ficha de cargo pronta e faço uma aliança, você pode ter certeza que não vai dar certo. Porque nem você sabe o que você espera ainda. Como é que o outro vai entender? Sem chance.
Então, a primeira coisa é começar com isso. Nós estamos agora fazendo uma contratação para o Sendflow, para a empresa o SaaS lá de gestão de grupos, e a primeira coisa que a gente mapeia é, cara, lista tudo. E até estar com todas as informações de características, inclusive, que eu quero dessa pessoa, de ser ágil ou se não é ágil, se é uma pessoa com mais experiência na área ou não, eu tenho que ter definido de antemão, porque se eu não sei isso, muito provavelmente eu vou fazer uma má contratação que não vai durar muito tempo. E aí, na aliança, aqui eu já vou mostrar para vocês o modelo quando, passando pela entrevista, a pessoa passou pela entrevista, eu vou levar ela para uma primeira reunião de aliança. Então, você vai começar a trabalhar aqui na VL. Além do onboarding, além de tudo isso, você tem uma primeira reunião de aliança. E essa aliança eu começo na reunião de entrevista, quando eu já selecionei a pessoa. O que é a aliança? Eu vou passar pelas informações e aí eu vou mostrando depois com mais detalhes. Quando eu vou fazer uma aliança com uma nova pessoa, eu não vou ter relatório e análise. Então, eu vou começar pela aliança normal. Eu defini quais são as responsabilidades da pessoa. Tenho aqui minha ficha de cargo. Eu vou entrar numa conversa, que eu tenho até direções de respire fundo, desligue de tudo e vamos seguir aqui só na aliança, tem um bloco de notas, isso é falando para a pessoa e sempre confirmando com ela. Está pronto? Está tudo pronto para a conversa? Garantir que a pessoa esteja presente ali com você. Um pouco do que acontece também nos modelos de venda, né? E aí aqui a gente deixa os objetivos, é sempre importante deixar, frisar para a pessoa a intenção e o motivo que essa call existir, e aí a gente começa a fazer perguntas. Quando eu já tenho o trabalho com a pessoa, eu vou perguntar para ela como é que foi o trabalho dela. Quando eu não tenho, a minha aliança se resume... Deixa eu ver se eu tenho uma aliança... Eu não vou ter uma... Deixa eu ver se eu tenho uma aliança 1 da Aline. Então, olha só, a Aline, eu tenho desde do onboarding Sputniks que nós fizemos com ela, que foi com a Kel na contratação, e aí na sequência já tem a primeira aliança. Em que na primeira aliança eu explico tudo, e aí eu começo com as perguntas que são fundamentais. Quais são elas? Quais são seus objetivos e sonhos profissionais? Se eu não sei isso do colaborador, ele não trabalha aqui. Ele não tem vontade de crescer. Eu preciso. Aí vai vir a pergunta, tá? Mas esse cara não sabe, ele não tem capacidade, ele não tem conhecimento, ele não sabe dizer qual é o sonho e o objetivo dele. Beleza, você ajuda, é seu papel. Então faça isso por ele, mostre para ele, cara, você tem que ter um caminho. Porque senão é tempo até esse cara chegar no burnout, por exemplo. Não tem sentido para a vida dele. Uma das pessoas que a gente trabalha na VL, que é a logoterapia, é o Dr. Alberto Neri, que ele é especialista em logoterapia, que é a busca do sentido da vida. Então, isso é muito comum, que é o mal do século agora, disse ele, inclusive. Segunda coisa, como que seria o dia de trabalho ideal para a pessoa? Por que é importante essas perguntas? Aqui é onde eu já começo a entender que talvez eu nem siga com essa pessoa. Então, mesmo ela tendo passado por todo o processo seletivo, ela tendo sido selecionada, teve a conversa com todo mundo, chegou aqui, e aí ela me traz algumas respostas. Talvez eu identifique que, puxa, acho que a gente nem vai seguir aqui. Né? Porque ela está dizendo aqui, ó, poder ter pausas para comer no meu próprio horário encerra às 18. Ficou um alerta. Eu falei, opa, ela está numa área de entrega e quer parar às 18, peraí, vamos ter que olhar. Então, isso vai ficando no seu radar, e é o exemplo de informação que nem o Thiago disse logo no começo, de que ele não tinha pensado em que algumas pessoas ainda compartilham o computador. E o único jeito de você saber isso é perguntando para a pessoa. E não só se ela compartilha ou não o computador, mas também qual que é o seu notebook, faz quanto tempo que você tem ele tem qual placa de não sei o que, ele tem SSD ou não, porque senão a pessoa vai ficar sem computador e é um argumento muito fácil para ela dizer, não tenho computador, não consigo trabalhar. Ah, mas você é contratante, ela é PJ, ela tem que ter as ferramentas de trabalho. Na teoria é isso, mas na prática ela para de trabalhar. Então, é importante ter essas informações. Seguindo com perguntas no mesmo sentido. O que você gosta mais? Tarefas operacionais e estratégicas. Quer dizer que eu vou realizar o que a pessoa está pedindo? De forma alguma. Tudo aqui que a gente faz na VL é participativo e não democrático. Eu ouço todo mundo, mas a decisão não é democrática. Então tem que ter a colaboração. Mas a gente está ouvindo, não quer dizer que vai acontecer. E aí eu entro para a parte de objetivos pessoais também. Porque eu acredito que se eu só sei os objetivos profissionais dessa pessoa, eu conheço apenas uma faceta dela, metade dela. Se eu não entendo o pessoal, não faz sentido. Eu tinha a Ingrid, por exemplo, que o grande objetivo dela era comprar uma casa. Ela queria comprar uma casa. Quando ela casou, ela descobriu que a casa vai ficar para daqui 2 anos. Então mudou todo o planejamento dela. E eu só sei isso porque teve a aliança. E aí eu entro nos objetivos pessoais. Quais são os seus sonhos fora do trabalho? Então aqui ela diz, ó, viagens, muitas viagens. Como que você espera que a VL te ajude? Então, eu trago para a pessoa a responsabilidade de ela me falar também o que ela espera que é o reconhecimento.
Às vezes a gente pensa que é só dinheiro, pode ser que na maior parte dos casos seja, mas às vezes a pessoa só gostaria de estar mais presente em mais uma tarefa, gostaria de fazer mais outra função. E aí aqui é onde a gente entra na pergunta, né? De considerando seus objetivos profissionais e pessoais, o que você gostaria de fazer dentro da VL? Mais uma vez, eu trago para a pessoa o que ela gostaria de fazer. Nessa primeira conversa, que é a de aliança inicial, talvez ela não tenha muita clareza. E aí eu vou trazer para ela 100% do cargo dela, do que eu planejei para ela. Já vou entrar aqui. No cargo, nas responsabilidades, nas atividades, e aí a Kel passa por cada uma das coisas que ela estava sendo contratada para fazer. Você está entendendo isso? Ó, você entendeu que na central de depoimentos, você vai captar os depoimentos dos canais, vai colocar nos canais lá do Discord, batendo coisa por coisa. Chegamos nos objetivos, passamos por tudo. Competências e habilidades desejadas, vamos informando a pessoa. Então, primeiro eu colhi todas as informações dela, profissionais e pessoais, depois eu apresento o nosso plano para ela, e aí eu começo a confirmar com ela. Como você está se sentindo depois de ouvir isso? O que nós precisamos que aconteça daqui 3 meses? Os materiais do nosso treinamento, que se chamava APL à época, precisavam ser revisados, e nós tínhamos que ter 120 novas provas sociais, que davam 10 por semana. Essas eram as responsabilidades dela para uma pessoa que estava entrando no cargo de entrega júnior, de auxiliar de entrega júnior. E aqui vinha o acordo financeiro, né, que a gente pega lá da pesquisa e tudo mais, e a gente apresenta o valor final para a pessoa. E essa aliança é a primeira para a contratação. Então, é um modelo em que eu tenho o cargo da pessoa, fiz o processo seletivo, vou começar o trabalho, eu preciso ter esse alinhamento para garantir que tudo aquilo que eu falei no processo seletivo, ela não me respondeu só de não, é porque eu consigo sim, eu dou conta sim, da boca para fora. Ali é onde a gente vai garantir que tudo está alinhado. Algumas vezes você vai descobrir que você vai ter que voltar para o processo seletivo, que a pessoa não é a pessoa certa e, bom, eu acho melhor do que você não chegar nessa fase e contratar a pessoa errada, né? Então eu prefiro errar dessa forma. Agora, eu vou para uma outra aliança, que é uma aliança quando eu já estou com a pessoa, quando ela já está aqui dentro. Então, eu vou pegar essa... Vocês podem ver que tem um histórico, né? Eu tenho a aliança 0, 1, 2, 3, 4, e aí eu vou chegar nessa aliança 3, que é a que a gente está agora. Nessa aliança, a gente começa primeiro com um relatório. Então, cada head, no caso dela aqui, que é a pessoa a direta dela, é a Kel, era a Kel, né? Que está agora afastada por conta de licença maternidade. A Kel, aqui ela me faz um relatório do colaborador. São informações importantes dos últimos 3 meses dessa pessoa. E aí a Kel tem rotinas entre cada aliança que acontecem. A Kel tem call quinzenal com a Aline, para colher informações e dar o feedback. Tem one-on-one quinzenal, tem call toda sexta-feira diária. Então ali ela está sempre colhendo informações e preenchendo esse relatório, que nós temos um relatório quinzenal, e depois ele vira esse relatório final, em que eu trago se a pessoa é full VL. Isso é um dos fatores para a pessoa participar da distribuição de lucro da empresa. Então, se ela não trabalha só na VL, ela tem uma nota 0 em um dos critérios da distribuição de lucro. Não é que é uma regra que participa ou não, mas é um critério. A nota que eu dou como critério subjetivo e eu que determino para a distribuição de lucro é 0 e ela não recebe. O comportamento, aí eu trago lá os pontos que nós temos como importante. Comunicação assíncrona, aí vem uma nota de 0 a 10. Obsessão pela excelência, a paixão, colaboração. Todas as coisas que a gente tem de valores estão aqui e vamos tendo uma nota de 0 a 10. E aí tem os pontos de atenção. Problemas pessoais têm afetado pouco a performance, mas afetam muito a motivação emocional. Pô, então essa é uma pessoa que precisa desenvolver mais esse lado. E aí a gente vai ter uma nota de performance. Ó, 30%. Pô, foi mal isso aqui. Mas por quê? A gente combinou um monte de coisa na aliança, você vai fazer essas funções aqui e você vai ter 3 projetos para você tocar. É isso que a gente combina na aliança. Quais são os seus objetivos? Essas são as responsabilidades. Esses são os projetos que você vai tocar. Ela cumpriu 30%, só que ela só fez a rotina e os projetos extras não rolaram. Então, ela fez o primeiro resgate do VL Cash, que era um modelo de bonificação que nós fizemos para os monitores. Só que não conseguiu subir o NPS para acima de 85 e não conseguiu fazer as minutagens dos plantões de dúvida na plataforma. Esta nota é o que eu uso para um dos critérios da distribuição de lucro. Como eu falei, está tudo aqui já anotado e documentado. Os pontos de melhoria também ficam aqui. Os
pontos fortes dela ficam anotados aqui. As dores e desejos. Aí aqui é onde tudo que o colaborador vai trazendo vai sendo anotado. Puta, as dores que ela teve foram falha de comunicação, falha nos prazos e clareza da informação. Acho que é o problema de todos os lugares do universo. E ela não ter atingido o desempenho dela. De novo, os desejos. Ela quer conciliar melhor a vida pessoal e profissional. Várias informações que, soltas, você pode estar pensando que inútil. Mas quando você junta tudo isso, você fala, caraca, eu tenho muita informação dessa pessoa. E se eu considerar que eu tenho 4 conversas com essa pessoa já, eu tenho muito mais informação ainda sobre essa pessoa. Eu consigo entender como está o progresso dela, né? E aí tem os elogios que ela traz também, né, a respeito da pessoa e da área, e as percepções do líder, né? Em relação ao primeiro ciclo, o desempenho da Aline caiu muito, então o líder me traz essa percepção, e aí quando eu tenho a minha aliança com os líderes, nós discutimos cada um dos liderados, e aí eles vão me passando esses pontos, eu trago as percepções, a gente vai conferindo tudo, né? E aí essa é a etapa pré-aliança. Então, antes de ir para a aliança, tem esse relatório preenchido, o head preenche, chega até mim, nós discutimos sobre isso, e aí a gente entra na aliança. Na aliança, mesmo esquema que eu já mostrei, a gente entra agora em perguntas para o colaborador avaliar o próprio trabalho. Então, olha só, quanto você acredita que você entregou das demandas que a gente combinou nos últimos 3 meses? Aquilo que a Kel tinha dito que ela entregou 30% do extra, ela considerou uma nota 7, porque ela não entregou as coisas extras, mas entregou o realizado. Então, tem o do colaborador e o do líder. Quanto que você acredita que entregou dos comportamentos e das responsabilidades? Então, daquilo que a gente chama dos valores, que as pessoas sabem ali. E aí ela diz, ó, 9. Só que aí eu vejo que o líder está um pouquinho desalinhado. Por que que isso aqui é bom? Quando o colaborador traz 10 e o líder traz 6, certeza que não vai dar certo. Muito provavelmente essa pessoa vai ser desligada, já deveria ser desligada, só que talvez a gente fique segurando, porque dá para melhorar e etc. Quando esse desalinhamento rola muito grande, foi todas as vezes que eu tive descompasso na empresa, aconteceu isso. Era uma pessoa que achava que estava mandando super bem, que queria receber mais e continuar crescendo, mas a performance dela estava aqui. E aí isso se refletiu numa aliança e a demissão dela aconteceu durante a aliança. Quando ela trouxe, quando eu perguntei qual, fui eu que fiz, inclusive, qual que era a nota das demandas, ela disse 10, eu falei, olha, acredito que por tudo aquilo que a gente fez era 6, e expliquei para ela o motivo daquilo, e na sequência perguntei, e os comportamentos? Ela falou novamente 10. Aí eu falei, então, definitivamente, acredito que não dá para a gente seguir, acabou a reunião. Então, acabou a aliança ali, acredito que o seu modelo de trabalho não funciona com o nosso, isso aqui não está alinhado, acabou. Então, a aliança permite que você alinhe isso a cada 3 meses também. E tem mais outras coisas que eu vou trazer aqui. Eu recapitulo com a pessoa, então depois que eu já peguei todas as informações da análise dela, da aliança, eu vou para os recapitulamentos do trabalho. Então, como que está a relação com outra empresa, se ela trabalha em outra empresa, não tinha nesse caso. Como que a pessoa avalia o próprio trabalho dela nas melhorias da área, então, o colaborador disse 2 e a líder disse 9. Nessa área, em específico da empresa, a gente estava tendo um pouco de comunismo sendo implantado. E aí eu comecei a reparar que eram essas as coisas, assim, que o colaborador dava nota menor, era o oposto do que eu disse, o descompasso estava do líder dar uma nota maior do que o próprio colaborador, embora estivesse fazendo um excelente trabalho de liderança. Mas eu comecei a reparar isso também pelos relatórios, da forma que ela fazia o dos liderados. E aí tem as percepções da pessoa, do que ela acha que pode melhorar no próprio cargo. Eu entro nos objetivos de vida pessoal novamente, né? Só que aí eu trago o que você acredita que já mudou por estar trabalhando na VL. Então não é mais só o que você acredita que vai poder transformar por causa da VL, não. O que já mudou depois que você já está trabalhando aqui há tanto tempo com a gente. E aí ela diz, não teve nada muito concreto, porque ela está presa na rotina das crianças, essa pessoa, só que no começo, aí ela traz as percepções dela. E aí, de novo, o que você gostaria de alcançar nos próximos 3 meses? Outra pergunta que você consegue identificar descompasso. Quando a pessoa teve isso, a pessoa estava recebendo 3 mil e ela disse que em 3 meses se enxergava recebendo 10 aqui na VL. Eu falei, isso não vai acontecer, isso não tem a menor chance. Você acredita que existe algum outro tipo de possibilidade para você pensar de outras formas? E ele falou, não, é isso que vai acontecer. Eu falei, então, isso definitivamente não vai acontecer, estou te promovendo para o mercado, né? E aí vai embora para lá que o pessoal que alguém te contrata. Então, no meio de ter colhido uma informação ali. E é claro que não é uma resposta única que vai fazer você tomar uma decisão dessa, mas o contexto geral, essas informações todas obtidas, né?
E aí entra a parte do cargo novamente. Então, lembra que eu falei que toda aliança é uma renovação? Aqui, eu estou indo para o auxiliar de entrega júnior, é o mesmo cargo que ela se manteve. Algumas pessoas vão mudando, como é o caso do Isra que eu falei. Ele começou como designer júnior e aí ele subiu para gerente de projetos hoje. Só que eu repito com a pessoa a cada aliança, as atividades esperadas, e agora a gente pode ver que tem um pouco mais de coisa já. Quais são os projetos que ela vai ter que conduzir, além das atividades esperadas padrão, você terá que conduzir esses 3 projetos. E teve um plano de retomada, porque neste caso em específico, a Aline estava tendo essas dificuldades do trabalho, como a gente falou ali. Então, ela não estava conseguindo performar bem, etc. E a solução que, conversando com a líder dela, nós chegamos era, vamos elaborar um plano de retomada. Isso já aconteceu outras 2 vezes. E funcionou muito bem. É quando o colaborador não está indo muito bem, mas você acredita que dá para ajudá-lo, você senta com ele, monta o plano, e aí ele tem que executar aquilo. E foi isso que a gente fez. Você tem que fazer no final de janeiro, 50% dos plantões. Você faz um por dia e aí você consegue finalizar os 15 plantões. Então, desenhar mesmo para a pessoa poder ter o passo a passo. Luiz, mas vai dar muito trabalho. Eu falei que dá trabalho, mas a aliança é muito poderosa. Estou dizendo para você. E aí, tem as outras atividades que ela teve aqui, né, do plano de retomada, que era a organização, que eram coisas do passado, mas montados ali. E aí a gente traz os resultados. Ó, tem que ter 100% dos plantões de dúvidas minutados na plataforma, tem que assumir 100% a comunicação com os monitores e tem que atingir esse engajamento aqui. Quais são os critérios que a gente vai utilizar? Então, você tem que continuar sempre prestando a devida atenção, você tem que documentar as métricas na área, porque essas são coisas que precisam acontecer. E aí traz o feedback agora na aliança. Então, o líder, depois de ter colhido todas as informações, ele traz o feedback. Ele pode elogiar, melhorar ou corrigir, e aí traz se tem algum novo benefício da empresa, e aqui que vem a grande coisa. Nós perguntamos quanto a pessoa acredita que deveria receber. A gente não costuma trazer já a resposta, muito embora eu tenha o valor que eu já sei. Então, nesse caso, eu tinha já liberado a Kel falando assim, ó, pode ficar até 1.800. Ela veio para a call, que eram os 1.800 que ela já recebia. Veio para a call e perguntou quanto você acredita que é o valor justo para tudo isso que a gente acabou de falar, para essas responsabilidades, para esses projetos. E por que eu deixo essa pergunta sempre aberta? Porque com alguns colaboradores, você vai fazer, ao final da aliança, um acordo em que ela vai assumir mais responsabilidades, porque ela está afim, porque ela está mandando bem, porque a pessoa quer crescer, porque ela está afim de assumir mais responsabilidades. Com alguns colaboradores, eles vão te dizer, cara, para mim passou um pouco do limite, tá over, eu não estou conseguindo dar conta, então vou precisar diminuir um pouco. E aí isso te dá uma liberdade para você evitar de ter aquele problema de subir e descer salário, que normalmente é ruim para a pessoa, porque seria normalmente conectado com uma demoção. Então, quando você é demovido, eu diminuo o seu salário, quando você é promovido, eu aumento. Aqui não. É sempre uma nova aliança e que a cada 3 meses a pessoa sabe que ela pode aumentar muito quanto ela ganha ou não. Na prática, o que acontece são aumentos incrementais, como a gente já sabe, mas porque até hoje só teve uma pessoa que fez um puta salto, que foi o Hugo. Ganhos incrementais que eu estou falando é de 1.800 ir para 2.200, para 2.600, porque a pessoa vai assumindo responsabilidades proporcionais. Mas já teve pessoas que iniciaram com 2, em 3 meses estavam em 4, e em mais 3 meses estavam em 6,5. Por quê? Essa pessoa deu conta de assumir as responsabilidades naquela velocidade e toda a aliança que a gente trazia, os objetivos dela estavam alinhados com o da empresa porque ela estava conseguindo cumprir todas as responsabilidades. Legal. Esse modelo de aliança, como eu falei, ele é muito complexo e ele passa muito completo e também complexo porque tem várias informações que você precisa obter das pessoas que não funciona se você ficar mandando formulário para as pessoas preencherem, esperar que elas vão falar todas as informações necessárias ali é loucura. Você precisa fazer isso, você precisa estar com o time. Da mesma forma que a gente faz daily, como regra, tem que fazer isso aqui e ponto, acabou. Fim. Mas eu tenho uma empresa muito grande. Até que eu tive 22 pessoas, era eu que fazia com todo mundo. Depois que passou de 22 é que eu comecei a colocar os heads para fazer com os liderados e eu faço só com os heads. Mas ainda assim, agora que eu tive uma head que se afastou por conta da maternidade, eu voltei a fazer as alianças com essa área inteira, porque eu estou organizando tudo de novo. Então, eu acho fundamental isso, justamente para você garantir que não surjam as ervas daninhas que atrapalham a cultura simplesmente porque você não estava mais ali presente um pouquinho e não fez essas alianças para garantir que as pessoas estavam conectadas. Então, com esse modelo, a gente implementou no início de 2021,
são 2 anos já, tem pessoas que a gente fez há pouco tempo porque entraram há pouco tempo, tem pessoas que têm muito mais alianças, tem pessoas que a gente fazia no Docs antes de vir aqui para o Notion, então tem aliança de tudo que é tipo. E aí, entre as alianças, deixa eu voltar aqui para o meu rosto rapidinho para continuar. Então, eu tenho uma aliança assim que a pessoa entra. Eu tenho que é essa aliança para garantir que as responsabilidades de cargo e tudo mais, a pessoa esteja alinhada. Depois de 3 meses, eu vou já ter a opção inicial. Então, não é aquele período de teste, é a aliança inicial. A gente vai validar se essa pessoa vai seguir com a gente ou não. Se ela entregou 70% ou mais dos projetos que a gente colocou para ela, ela vai seguir. Se ela não tiver entregado, não vai. E também tem as questões de valores. Se nós identificamos que ela tem valores muito diferentes e tudo mais, também não vai acontecer. Mas é normal porque todo mundo está ciente. Todos os colaboradores sabem que a cada 3 meses eles têm a oportunidade de conversar e poder até mesmo ter um valor a mais no cargo deles, a depender de tudo que eles vêm fazendo no trimestre. Então, se torna muito importante as rotinas que a gente tem, que são as dailies, igual vocês já sabem, que é importante, as calls diárias semanais, em que o head da área treina a equipe, então toda semana tem essa call. Uma vez a cada 15 dias tem a call do head com o liderado individual, que é a oportunidade de alinhar esses objetivos aqui que foram feitos na aliança, de novo, o head traz, acho que você está esquecendo desse aqui, esse aqui não vai dar tempo, como é que está isso aqui acho que dá para fazer, ele traz os feedbacks e alinhamentos, e uma vez por mês a gente tem a All Hands apresentando para todo mundo. Então, com esse formato de aliança, eu consigo obter mais informações das pessoas, garantir que as pessoas que estão na empresa ainda estão alinhadas com o meu objetivo, e esse período de 3 meses foi o período que eu achei adequado. Pode ser que funcione com 4 meses, pode ser que funcione com 6 meses, mas eu acredito que não é trabalho tão grande assim a ponto de não valer a pena fazer a cada 3 meses, né? E aí, esse modelo de aliança, ele nos leva ao sistema operacional que eu quis trazer para vocês. O problema que nós costumamos ter lá, quando eu falei de muitas ferramentas, de o pessoal querer ficar trocando de ferramenta de gestão, de projetos, disso, daquilo outro, normalmente é porque tem muita ferramenta mesmo. A gente quer salvar os projetos no Docs, quer salvar os tutoriais no Loom, quer fazer vídeo, colocar no canal do YouTube secundário, quer cada coisa fique em um lugar. E se você for ver a documentação de qualquer software, é tudo em um lugar só. Então, a gente foi pensando em juntar isso. Então, criamos nosso sistema operacional, por quê? Com as alianças, eu tenho a base daquela pirâmide, as alianças de trabalho proativas, em que eu tenho pessoas que não estão sendo contratadas só para fazer checklists de responsabilidades normais, mas também para desenvolverem novos projetos. E ela topa isso pelo simples fato de que eu não estou apenas fazendo uma contratação de vem cá tomar conta disso, mas sim me interessando pelos objetivos da vida dela, pelos objetivos que ela tem enquanto pessoa, e por isso ela quer fazer parte dessa empresa. É subjetivo, é meio maluco, mas é o que é. E aí, nós criamos, então, esse sistema, que é o VLOS, no Notion, que contém a base de conhecimento, então, todas as informações de tutoriais, de documentos, de projetos, a gestão de pessoas, então, todas as informações das pessoas, como eu estava mostrando para vocês, e a gestão de projetos. Isso é uma mais recente. Nós abandonamos o ClickUp e agora é tudo no Notion também. Funcionando super bem, com autonomia, porque as pessoas têm autonomia para fazer funcionar o negócio, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, então, como que fica o sistema na prática, que eu acho que vai ser legal. Aqui. Então, aqui é a tela inicial. Fica bonitinho assim porque a gente faz isso aqui na empresa e tal, a gente tem treinamento de Notion, etc. E aí eu consigo ter várias informações, como eu falei, eu tenho aqui a parte de membros, que é justamente o que eu estava passando para vocês agora. Eu posso ter a ficha de cargo de cada colaborador, deixa eu pegar a Aline, já que eu estou nela aqui, né? Eu vou usar ela de exemplo. Na Aline, eu tenho o nome, data de nascimento, cidade, o cargo que ela ocupa, e aí está vinculado. Então, se eu clicar aqui, eu vou lá para o cargo dela e eu consigo abrir o link do cargo direto. Qual que é a data de entrada dela, as áreas, a área que ela está hoje, que é de produto, quando que é a próxima aliança, que já está desatualizado. E aqui eu tenho as alianças que foram feitas. Então, todas as calls dela ficam vinculadas aqui. As one-on-ones dos líderes também ficam documentadas aqui. Então, vinculadas ao perfil dela. Então, eu tenho tudo de cada colaborador. Ela está sem projeto agora. Tudo isso eu vou vendo aqui. Tá? E tem os dados cadastrais. Certo? Então, aqui é onde eu consigo ter todas as informações dos membros da empresa e eu consigo ver se eles estão ativos, se eles não estão ativos e etc.
Além disso, eu tenho a visão dos projetos, que é justamente o nosso novo ClickUp. Então, ao invés de a gente ficar utilizando agora o ClickUp, a gente trouxe todos os projetos para cá. Não é aqui que a pessoa fica. A pessoa, quando vai utilizar, ela vai trabalhar justamente por aqui. Ela tem o Tasqueira, que a gente chama, que é a visão do ClickUp mesmo. Então, eu tenho como pegar por projeto, por etapa. Aí tem cada tipo de campanha que nós temos aqui. Tem uma aqui que é o AIA, que é uma campanha de um produto agenciar que nós estamos fazendo, que é de inteligência artificial. Tem todas as etapas aqui, andando, tal, não iniciado. E aí eu tenho esse gráfico. Então, eu consigo ver o que está a tempo, o que é para hoje, também dentro do Notion. Então, fica realmente um ClickUp dentro do Notion aqui, em que nós temos também por área. Então, se eu sou da área de marketing, eu abro aqui, eu vejo as tarefas por pessoa. Então, eu posso ver por responsável desse jeito, pode ver por responsável desse jeito. Enfim, tem N visões agora que você pode fazer aqui e ver os status e tudo mais. Então, nós trouxemos tudo para dentro do Notion e isso fez com que as pessoas utilizassem mais. Agora dá até para ver isso aqui, né? No Analytics, dá para ver ó, que o time vai usando. Quem acessou só essa página, né? Se eu entrar dentro de outra, vai pegar outras. Mas a gente vê um uso maior do sistema, justamente porque tudo está aqui dentro agora. E separado por área, se eu sou da área de marketing, eu abro aqui, e aí eu tenho as iniciativas que estão rolando, eu tenho todas as informações que dá para deixar escondido por padrão, né? E as iniciativas da área, que nem eu falei. Todos os colaboradores da área de marketing têm os projetos extras, além das responsabilidades padrão dos cargos. São essas coisas aqui, como, por exemplo, iniciar o conteúdo do LinkedIn para o Luiz. Isso é uma responsabilidade nova que ainda não existe. Fica aqui como não iniciado. E fica tudo mapeado aqui. Dessa forma, esse dado que está aqui, ó, mostra que a área de marketing tinha 20 iniciativas e já está concluindo 17. Então, esse time está mandando bem. O de produto está atrasado. Isso aqui é puxado da planilha de tarefas de responsabilidades de cada área. O comercial está mandando bem, o de criação está mais ou menos. Então, eu consigo ter uma visão a partir daqui. E aí tem a central de processos, que é o que eu falei, de você documentar tudo. Então, além de eu ter a gestão de pessoas e processos aqui dentro, eu tenho de tarefas, eu tenho também a de processos. Então, quando eu vou abrir um processo seletivo, como é que é? Ah, tem as fases. Primeiro, constrói da descrição da vaga, as datas, preenche a central de vagas, divulga onde vai divulgar, teste prático, que é a segunda etapa, depois tem o aviso final e a entrevista. Então, tudo isso já documentado aqui. E aí eu tenho a mesma coisa para outras etapas. Como fazer cobrança de parcelas em atraso, como gerar o relatório da Eduz, como utilizar o Discord. Tudo vai sendo documentado, pode ser por área, né? Tem todos os projetos aqui e tal, para que tudo fique em um único lugar. Se o colaborador chega dizendo, não sei fazer isso, vai lá na nossa central de processos que está lá. E eu consigo ter a liderança aqui dentro, né? Todo o sistema de gestão, então todas as alianças eu consigo ver a partir daqui, como vocês viram. Eu consigo ter os reportes, então a cada 15 dias, uma vez por mês eu tenho aliança eu tenho a call com os heads, e aqui eu consigo ver o relatório, por exemplo, de produto. Aí eu abro aqui e eu consigo ver as vitórias da semana, as métricas relevantes, o time, como que tá a Thaís, como que tá a Adriana, tudo isso fica documentado, eu entro aqui, colho as informações, numa semana é feito assim um texto, na outra semana é uma call de one-on-one minha com o head, só que aí eu já tenho informação desse relatório também feito aqui quinzenalmente. Vocês conseguem ver que a gente vai tendo aqui sempre atualizado. E aí, eu tenho a parte aqui, né, de liderança, que é onde eu estava, que é uma das áreas. Cada área tem o seu, eu tenho a matriz Nannybox, aqui está preenchido, com cada uma das pessoas distribuídas. Onde que ficou? Ficou depois numa outra aba, mas as pessoas distribuídas dentro disso. E aí é que eu tenho as tarefas para hoje, tarefas atrasadas, de novo, tudo documentado. Se eu quero... Deixa eu ir na área de marketing, que é legal. Na área de marketing, eu estou aqui, eu consigo ir para o Drive da área, e aí ele já vai abrir, não estou compartilhando, mas ele abre para mim o Drive que tem o painel de controle, as campanhas e o conteúdo, que são as planilhas que a gente usa. Só que quando eu tenho um lançamento, um projeto, que a gente chama aqui, eu tenho tudo em um único lugar. Então, por exemplo, esse aqui, ó, que é o meteórico que nós estamos fazendo, todas as informações ficam aqui dentro. Que informações são essas? Vou aqui. O link do Drive, as datas dos encontros que rolaram, a data do evento. Aí tem todas as informações também do kickoff. Então, nós temos um kickoff que ele passa por todas essas etapas aqui. Conversão histórica, estratégias passadas, metas e objetivos, tudo ficando em um único lugar. E este projeto, que contém todas essas informações, é o que liga as tarefas.
e que também utiliza as pessoas que são os responsáveis, que são as pessoas que são cadastradas no Membros VL. Então, todo o sistema aqui, ele é um sistema operacional porque tudo está interligado. Eu tenho a visão das áreas, que só quem é da liderança tem acesso à liderança, só quem é do marketing tem acesso ao marketing. O de produto, se eu abro, vocês vão ver que ele é diferente. Então, ele tem uma organização diferente, porque cada área pode organizar o seu, tem essa autonomia. Só que todos têm os projetos, todos têm as iniciativas. E eu tenho também separado por unidade de negócio. Então, além de eu ter as áreas, eu tenho as unidades de negócio, por exemplo, da Roberta, da Você Ligado, do IPLogo, que são separadas e que se eu abro, por exemplo, eu vou ter as coisas mais segmentadas da Roberta. Então, eu tenho os produtos, o que está atrasado, separado por pessoa, eu tenho as dailies, então todas as informações ficam nessa aba aqui da Roberta. E esse sistema operacional, a gente fez aqui na VL, estamos usando já há bastante tempo, só que aí tem umas pessoas, eu vou mostrar só um spoiler, tá, Thiago? Rapidinho. Que a gente também está implementando o mesmo modelo, que é, por exemplo, o pessoal da Anti-Escola, a gente fez aqui o modelo deles, que tem as coisas específicas para eles, então, completamente diferente do nosso, as funções internas. Tem o pessoal do Universo Narrado, que é um canal de YouTube, que para eles, para o que eles fazem, o mais importante é a produção de conteúdo. E aí eles têm uma puta central de conteúdo bacana aqui, ó, que tem dados que estão em roteirização, revisão, dá para filtrar o que é Instagram, blog. Então a gente faz um trabalho bem customizado na hora de identificar isso. Só que tudo partindo do princípio, que eu tenho que ter primeiro os meus cargos, que vão estar aqui na forja de cargos. Depois que eu tenho a forja de cargos, eu posso fazer as contratações e aí eu vou para as alianças. Então, eu acredito que o que eu queria trazer ficou mais um pouco técnico agora no final, mas eu expliquei a aliança e mostrei como que usamos esse sistema para operacionalizar. E agora, se alguém tiver dúvida, estou à disposição, galera. E é a primeira vez que eu estou apresentando o sistema desse jeito também, então provavelmente posso ter passado por coisas muito rápido, tá? Show demais, Luizão. Acho que peca-se muito, né, na questão do tratamento humano de forma não humana. Acho que o trabalho remoto tem esse problema, né? Uma coisa que eu até comecei a fazer aqui, que pode parecer bobo, mas faz uma diferença muito grande, no início de toda a weekly, eu pergunto uma boa notícia pessoal e profissional. Cara, incrível a quantidade de coisas que você descobre sobre a vida dos seus colaboradores. Né? Incrível a quantidade de insight que, se esse cara tiver uma puta performance, ao invés de dobrar o salário dele, você pode dar o que ele realmente esperava, como ele falou, né? Então, acho que você captura muito bem esses detalhes e isso tem uma curiosidade muito boa, né? Então, pô, muito Total. legal, parabéns, já conhecia, né? Enfim, vi mais a fundo, achei muito bom. Pessoal, quem tem uma perguntinha aí? Eu tenho. Pode falar, Thiago? Manda aí, Rafa. Luizão, parabéns, cara. Primeiro que, puta, muito Obrigado. legal ver um líder, né, um dono de negócio fazer isso na prática, que é exatamente o que você falou. Eu chutaria e inferiria que menos de 10% faz isso bem feito como você faz. Então, parabéns, é muito top. Cara, dúvidas básicas aí. Pelo que eu entendi aqui, me corrige se eu peguei certo. Além das alianças, você tem uma rotina aí, né, de dailies, weeklies, líder com liderado e tem as all hands, né, que isso mantém a operação. Quando a gente fala de práticas de feedback, aí eu estou falando de feedback contínuo mesmo, né, no dia a dia, ou aquele feedback às vezes que separa e toma mais tempo. Feedback, contratação de metas, ou mesmo o ciclo de performance, né, quando você vai falar sobre performance depois de um determinado ciclo. Isso está dentro da própria aliança ou ela fica como uma prática separada? Está dentro da própria aliança a versão resumida. Então, os dados ficam na planilha das metas, das métricas da área que for. Isso na área de marketing fica bem mais claro, e na do comercial também, do que da área de produto, que é o que eu usei aqui de exemplo. Mas lá eu tenho os dados mais macros que a pessoa é responsável e eu levo para a aliança aqueles dados que são importantes. Então, no caso ali que eu estava mostrando, era você ter 40% de engajamento no Instacopy. Essa era uma métrica que a pessoa tinha, mas que tem várias outras que desdobram dessa, só que a única que eu ia acompanhar na aliança seria essa. Então, é uma única métrica que eu levo para a aliança. Muito legal.
Uma outra dúvida básica aqui, você até comentou que a primeira aliança praticamente é feita ali no momento de contratação, né, da aprovação ali da pessoa, e depois você comentou de uma aliança após 90 dias. E aí depois vai ter de quanto em quanto tempo essas alianças frequentes aí? A mesma coisa, a cada 3 No- meses tem aliança. 90 e 90? 90 e 90. Aí vão Legal, ter meses que vai ser cento e poucos, outro mês vai ser claro. 80 e poucos, mas gira nessa faixa. E às vezes acontece de você precisar, a pessoa concluiu todas as responsabilidades, está voando em 1 mês e meio. Ela está pedindo mais coisa. Você consegue ter essa noção também pela proximidade, e aí você consegue subi-la mais rápido também. Isso já aconteceu. Muito show. E consegue ser tudo gerenciado, como você mostrou aí, pelo próprio Notion, então. Exatamente, e o legal é que a gente paga um único usuário, né? Todo o restante é convidado e as pessoas têm liberdade para fazer o que for, a gente tem os acessos limitados ali, mas é um único usuário, então acaba sendo até mais barato que o próprio ClickUp, que já não era muito caro, mas se torna ainda mais barato e, na nossa experiência, bem mais eficiente. Cara, legal. Obrigado. Parabéns aí, Luzão. Valeu. Pergunta Fala, também. Luiz. Ah, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, aqui é rápido. Luizão, a nossa dúvida é mais sobre o operacional do Notion mesmo. A gente também está fazendo a migração aqui. A gente já usava o Notion há muito tempo para gestão de processos e o ClickUp para projetos. A gente queria me colocar tudo dentro do Notion. A gente começou esse processo, mas a nossa dor é principalmente nas tasks recorrentes, que o Notion ele não é muito, a gente não conseguiu utilizar ele com essa funcionalidade. Como que você faz essa Tem parte duas de tarefas formas. recorrentes aí? Tem duas formas. Quando a pessoa já está mandando muito bem na área dela, ou seja, já está autônoma, já está funcionando bem, eu deixo ela fazer isso com o N8N. Aí ela cria lá no Certo? N8N um processo que reative e tudo mais. Quando a pessoa ainda não está 100% autônoma, eu falo para ela que a tarefa recorrente é a recorrência dela. Ela tem que pôr a tarefa lá toda semana. E aí é um jeito de ela Certo. acompanhar mais aqueles projetos ali. Beleza. Então, são duas soluções. Tem como fazer pelo In8N, pelo Make, tem várias, acho que tem o Uhum. Automate.io também, só que eu só deixo fazer, como o Notion ele não tem essas coisas ainda, com certeza vai ter muito em breve, tá? Tipo, tá muito claro que vai acontecer isso. Mas como ele não tem ainda, eu deixo fazer nessa automação só quem já tem autonomia, quem não tem, eu prefiro que a pessoa continue fazendo, porque aí ela vai pegando a essência da coisa. Pô, Vamos lá, o meu caso é quase o mesmo aí. Eu também estou com gestão de tarefa em ClickUp e ainda montando central de processo no Notion. O que você sentiu de déficit em termos de gestão de tarefa? Tipo workload, essas coisas, eu não sei se você usa, que tem no ClickUp, eu não sei se o Notion dá conta desse tipo de coisa. Então, o ClickUp ele foi feito para isso. Então lá eu vou conseguir ver bem mais coisa. Mas aqui eu consigo fazer essas coisas que nem eu trouxe, né? Tipo, ó, trazer um gráfico. Esse gráfico eu seleciono os dados que eu quero dele. E eu estou nessa etapa aqui. Se eu quero ver como que está por pessoa, então, por exemplo, vou na área de marketing e aqui eu tenho os projetos por pessoa. Eu consigo ver que o Miguel tem 21 abertos, eu consigo ver que a Mari tem 17, que a Aline tem 1, que a Rô tem 6, que a Natane tem 31. Então, eu tenho um workload que se eu quisesse colocar aqui em cima um gráficozinho de tarefas abertas por pessoa, eu conseguiria. Então, assim, não é que não dá para fazer o que o ClickUp faz. Dá para fazer super bem, só vai ter um pouquinho de visão diferente. Lá tem um gráfico mais bonito nativo. Aqui não. Mas aqui você tem mais liberdade. Lá menos. Lá trava mais que aqui, no que a gente tem visto. Então, tudo isso, e somado ao fato de que quando eu faço as pessoas estarem aqui dentro, elas usam mais o sistema, elas usam mais os projetos, elas acham mais as informações, elas faz mais sentido estar tudo em uma plataforma, né? Faz muito mais sentido, pelo menos do meu ponto de vista. E uma coisa que eu ia responder o Rafa, que eu acabei esquecendo, que é, além dos feedbacks de call e etc., a gente criou aqui dentro essa fábrica de biscoitos, que é um formulário, isso foi criado, o nome foi a equipe que deu. É um formulário que aí a pessoa pode mandar um elogio, uma sugestão ou até crítica, que aí ela põe uma data, o que ela quer fazer, se ela quer dar um biscoito, fazer uma crítica e tal. Quando é dar um biscoito, que é um elogio, ou um novo sabor, quer dizer, quando é um elogio, vai automaticamente para um canal do Discord. Quando é tirar um biscoito, vai automaticamente para um canal do Discord só dos líderes. E quando é propor um sabor de biscoito, vai para o dos líderes também.
e aí a pessoa escreve aqui o que ela quer escrever e manda para lá. Então é um jeito da gente incentivar, por exemplo, o colaborador a dar elogio para o próprio colaborador, porque a gente vai receber ali no próprio canal e nós incentivamos isso. A gente, enquanto líder, a gente fala, você viu que o fulano fez aquilo? Então vai lá, parabeniza ele pela fábrica para ficar documentado e todo mundo ver. Então criamos isso ali dentro também para poder ter esse feedback. Show. E na sua visão, mesmo que talvez a questão é o Notion não é 100% um gestor de tarefas igual o ClickUp, só que ele está mais perto disso do que se for o contrário, tentar mapear processo no ClickUp. Aí não vai funcionar bem. Eu tenho umas opiniões sobre o ClickUp, que tenta fazer tudo, e meio que não, tudo fica meio capenga ali, trava demais e tal. Então eu senti que tudo fluiu melhor, parece que a equipe está usando mais. O pessoal reclamava do ClickUp. Eu adorava, porque eu sei usar, é tudo organizado e tal, mas a galera não conseguia usar de jeito nenhum. E o Notion, além do fato de o Isra, que é quem é nosso sócio aqui da parte do Notion e gestor de projetos, ele ser embaixador do Notion, ele tem lá umas informações, ele consegue ver as coisas que vão sair, tipo, não tem como ganhar do Notion mais, porque tá todo mundo, até os colaboradores estão usando o Notion para organizar a vida deles, para fazer anotação, para ter gestor de tarefas. Então você fala pro cara, você vai trabalhar agora também no Notion, ele vai falar, porra, eu já sabia, eu já usava o Notion, é bem melhor do que, é uma barreira a menos, pelo menos, né? E principalmente quando tá tudo lá, né? Já o cara pode abrir todas as informações, ele vê ali a área, ele vê os últimos projetos. Puta, eu quero ver como é que foi o penúltimo lançamento. Ele vai lá, procura, vê todos os dados, vê o debriefing, vê tudo. Então ele consegue puxar todos os dados e ele fica livre para isso, fica menos dependente da gente, né? Uhum. Maravilha. Valeu. E parabéns. Tá Valeu. top. E aí, meu povo, dúvidas? Eu tenho visto esse movimento aí, Luizão, da galera trocar realmente o ClickUp pelo Notion. O Notion é tipo um Excel, né? Você tem que ter alguém ali fera que vai saber Sim. modelar. Mas eu tenho visto esse movimento porque o ClickUp numa empresa muito grande fica muito caro. Fica. E Né? trava muito. Então, ele fica pesado também. até vi um cara falando que o ClickUp, o Notion virou ClickUp antes do ClickUp virar tudo, né? Tipo, tá mais perto do Notion conquistar isso do que outra coisa. Exatamente. Kelly, você queria falar? Eu ia primeiro agradecer ao Luiz, eu peguei no finalzinho e amanhã eu vejo a gravação. Luiz já tinha me apresentado essa ferramenta. Duas perguntas, Luiz. Você também já tinha me orientado sobre o usuário único, mas o usuário único a gente consegue bloquear, eu não consegui fazer isso. Bloquear algumas áreas ou não? Eu vou... Sim. Na verdade, não é que você vai bloquear, você vai adicionar. Restringir o acesso. Então, por exemplo, aqui no VLOS, quando eu clico aqui em Share, eu consigo ver que tem... Tá todo mundo como guest aqui, ó. Você consegue ver que tem 22 pessoas além dessas aqui. Todo mundo como guest. Se eu vou dentro da área de liderança, eu só tenho esses daqui. Eu adicionei manualmente quem eu queria dentro dessa área. Entendeu? Uhum. E aí eu vou adicionando por área, então. Tudo que for feito dentro daqui, só quem está aqui vai ter acesso. Tudo que for feito dentro do Roberta Santos, só quem está aqui dentro vai ter acesso. Então, você libera o acesso por página. Show. Só não pode acabar essa funcionalidade, senão nós estamos lascados de pagar um usuário para cada um. Não, isso não vai não. Não vai. Show de bola. Minha outra pergunta é se tem cupom de desconto para a escola aí, para a gente contratar para nós. Tem, pode me chamar que tem. Eu faço, pode. É um trabalho, como eu falei, é um trabalho customizado, é tipo uma mentoria, o Thiago está fazendo ali, então encontro individual. Do Thiago está sendo o mais desafiador de todos, na verdade. Porque eu gosto da Kelly, que ela é assim, ó, é na lata. Quer comprar. Aquilo que estava todo mundo pensando, é como? Não, mas a gente tem esse processo que é feito individual, que nem a gente fez com o Thiago, então o Isra senta, pega o modelo, cria uma versão inicial como essa. A gente fez para a escola, fez para a Agência Pinguim, lá do Misha, e a gente está implementando para todo mundo que está no nosso grupo. Então, é um processo individual. No final, a gente apresenta para a sua equipe, e aí também tem um treinamento que fica para a equipe. Então, é só me chamar que eu faço um valor diferente para vocês, sem problema. Só falar que é da escola também.
Mas é high ticket, tá? Vai Falando como Ele vai cobrar mais caro. Faça um valor diferente. Se for igual ao teu, eu vou, mano, porque o seu, Jesus Cristo. Mas é isso, gente. É só me chamar. Aí pode ser no meu Instagram, vou deixar aqui, ó. Ou vocês têm meu WhatsApp, eu nem preciso falar nada. Vocês têm o WhatsApp lá no grupo, então é só procurar Luiz que já tá fácil. Pessoal, no more questions. Bom, o Luizão tá aí no grupo, né? Vai estar lá no evento, vai inclusive palestrar. Então, aproveitem. E quem curtiu aí, marca o menino lá no grupo e dá uma elogiada para quem perdeu a aula ficar com cara de tacho, né? É. E eu gosto de elogio, tá, gente? Gosto de confete, então pode mandar. Pode mandar o biscoito, mas não é anônimo, não. Aqui é o biscoito é real. É isso aí. Fechou? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só Obrigado, hein, chamar, mano. gente. Abraço. Parabéns, Luiz. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau. Eric, vai dormir, viu, meu filho? Já deu a hora. A cara dele. A cara de quem vai ficar até... Fiquei com 6 da insônia manhã, de essa madrugada. robotizando alguma coisa. Não te ouço, você tá no mundo. Acordei 1h30, fui trabalhar da 1h30 às 3h30, daí eu dormi 4 horas.